Galerinha, parece que o Vasco está atrás de grandes jogadores aí para essa nova janela de transferências e só jogadores de times rivais. Isso mesmo, né? Claro, né? Tendo a concessão do Robert Renan, que é um jogador que veio, se eu não me engano, do Corinthians, né? A gente pode considerar um rival, mas não um rival local, não um rival regional. Mas a especulação da contratação de outros jogadores como o Nino e o Matheus França vem trazendo uma boa prospecção para o torcedor vascaíno, principalmente porque são jogadores que já estiveram no futebol brasileiro e que já demonstraram um bom futebol. A gente vai avaliar sobre isso, falar um pouco sobre o trabalho da Admar Lopes. Então, tem novidades e eu vou aqui tentar falar um pouco com vocês sobre isso. Acho que só para a gente ter uma noção, seria interessante se a gente tentasse compreender um pouco o quão o Vasco está se movimentando nesse mercado e o quão ele está se movimentando bem, né? Porque alguns desses jogadores que são citados aí, que foram citados e que já estão praticamente fechados, né? Inclusive em sites como o GE, né? Vamos dar uma olhada aqui, que é o caso, por exemplo, do Matheus, acho que é Matheus Gonçalves do Crystal Palace. A gente vai compartilhar aqui a tela, melhorar aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, Vasco encaminha a contratação de Matheus França. Se vocês derem uma olhada direitinho, vocês vão perceber que o Matheus França ele teve oportunidades em outros clubes, inclusive na Premier League, né? Não conseguiu se consolidar. No entanto, é um jogador interessante para essa próxima fase aqui do Vasco, né? Então a gente pode perceber que o clube chega a acordo com o time inglês por um empréstimo do meio atacante de 21 anos, ou seja, um jogador jovem, né? E aqui fala que a diretoria costurou o acordo com o time inglês pelo empréstimo do jogador até junho de 2026, ou seja, a gente está aqui em agosto, né? Então a gente vai ter praticamente uns 10 meses aí de empréstimo, que eu acho realmente importante, que é um jogador que vem do Crystal Palace, é um jogador que Matheus Gonçalves, né? Matheus França mesmo, né? Que ele é base do Flamengo e não teve espaço ainda pelo Crystal Palace, fez alguns jogos em poucas participações em gol, um meio atacante, pode jogar pelos lados do campo também, pelos lados do campo, mas joga como meia, né? E eu acho que é interessante a gente imaginar que é uma ótima oportunidade para o Vasco, até do ponto de vista da idade, né? É um jogador que já jogou no futebol brasileiro por pouco tempo pelo Flamengo, mas é um jogador que tem ainda muito a acrescentar, né? E exatamente por ter 21 anos, eu acho que ele está numa idade boa, até nesse bate-volta que ele pode fazer para o Crystal Palace, isso pode ajudar ele a ter um impulsionamento na carreira. Os ingleses tinham a intenção de emprestar o meio atacante, mas não queriam perdê-lo em definitivo. Dessa forma, a diretoria vascaína conseguiu um acordo por um empréstimo sem possibilidade de compra em definitivo e acertou os valores da divisão salarial do jogador. É um empréstimo, ou seja, não é um custo caro, é uma aposta, obviamente. O contrato do Matheus França com o Crystal Palace se estende até 2028, ou seja, é um contrato grande, né? A ideia é exatamente dar rodagem, o Crystal Palace está tentando dar rodagem a esse jogador. É, Destaque nas categorias de base do Flamengo, o atleta subiu ao elenco profissional do Flamengo de 2022, quando marcou 6 gols na campanha do Instituto Libertadores Copa do Brasil. No seguinte, teve bons momentos sob o comando do Vitor Pereira. O jogador marcou 3 gols e deu uma assistência no primeiro semestre, até a saída para o futebol inglês. O brasileiro encantou o John Textor em partida sub-20 do Flamengo contra o Botafogo na Gávea. E se tornou o sonho de consumo do americano, que na ocasião era um dos donos do Crystal Palace, né? A gente tem todo um embrólio agora do John Textor, que inclusive vai virar vídeo, né? Lesões nas costas e na coxa prejudicaram a adaptação do atacante ao futebol inglês, apesar de fazer parte do elenco campeão da FA Cup. Matheus França somou somente 19 jogos, um gol e uma assistência. Então, falando dele, do Matheus França, e até tentando dar uma olhada nos números do SofaScore dele, a gente pode perceber aqui que devido às lesões, realmente foi um jogador que teve poucas oportunidades. Vou até aqui tentar traduzir a página. Deixa eu dar uma olhada aqui.
mais ferramentas, configurações. Deve estar por aqui, eu não estou prestando atenção. Enfim. Se a gente perceber aqui nas estatísticas, a gente vai falar um pouquinho sobre o posicionamento dele dentro de campo. E principalmente tentar entender. Deixa eu ver aqui. Qual foi a temporada que ele teve mais jogos? Que ele teve. Vamos tentar colocar aqui no Brasileirão. Teve 9 jogos. Preciso de um recorte melhor aqui para saber se ele tem. Se eu posso avaliar. Deixa eu ver, Premier League. Não. Brasileirão petando 22. 17 jogos aqui. Você vê que ele tem o mapa de calor dele vai ficando um pouquinho maior aqui, ó. A partir do círculo central. Ele se movimenta bastante nessas posições aqui. Então ele pode jogar como meia atacante, pode jogar como jogador mais caindo pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Dá pra gente fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre a característica dele, mas exigiria um pouquinho mais de tempo. Então, sobre o Matheus França, eu sinceramente acho que é um bom movimento de mercado, porque é um jogador que pode servir para o Vasco tanto do ponto de vista de um jogador para ser um banco do Coutinho, como pode ser um jogador que vá se movimentar aí, pode entrar pelos lados do campo para poder jogar no lugar, por exemplo, de um Ryan, de um Nino, de um Nuno. Então, assim, é bem legal saber que o Vasco está trazendo jogadores que finalmente podem jogar em algumas posições em campo e que são jogadores que já estiveram jogando futebol brasileiro, né? Tentando jogadores que são mais do futebol brasileiro, que vão ter menos dificuldade de adaptação, coisa que a gente viu que nas outras contratações do Vasco era uma tendência que jogadores fossem estrangeiros e que não tivessem jogado nunca Campeonato Brasileiro ou futebol brasileiro ou soubesse como é o nível técnico aqui. Não que o Matheus França esteja há muito tempo aqui, né? Tenha jogado muito tempo, mas ele esteve nas categorias de base e chegou a jogar no Flamengo por um tempo. Então é um salto, querendo ou não. Mas ainda é uma aposta, é claro, né? Mas eu volto a dizer, prefiro apostar num jogador como Matheus França do que apostar em jogadores como o Benjamin Garré, que é, por exemplo, um jogador que teve mais lesões, né? É mais velho e nunca se firmou nem no Campeonato Russo. Além disso, a gente também tem que, o Nino aceita a proposta do Vasco, que deve reforçar o elenco. Aqui está no Bola VIP. Eu honestamente não sei se a gente tem o Robert Renan, né, que já está vindo pro Vasco, e o Nino, que eu não sei como é que vai ser o acordo com o Zenit. Aqui fala que o Vasco deu um passo importante no mercado da bola e pode anunciar em breve o reforço de peso. Aqui eles falam um pouco só aqui, ó, NT Vasco. Eu não gosto dessa fonte, honestamente já vi errarem muitas vezes. Há uma possibilidade sim do Nino vir ao Vasco, e é uma possibilidade que até se a gente parar para pensar juntamente, né? E agora avaliando essas duas, né? O Robert Renan e o Nino. Quando o Vasco vendeu o Luiz Gustavo, eu honestamente fiquei bem irritado, até porque o Vasco estava saindo de um jogador da base e indo atrás de outro jogador. Quer dizer, o Vasco estava abrindo mão de um jogador sub-23 que, mais uma vez, eu volto a falar, foi vendido a preço de banana, certo? E foi atrás de um zagueiro sub-23 também, que é o Robert Renan. Ah, mas o Robert Renan já jogou no Internacional, teve bons jogos e tal, teve boas temporadas, é um jogador que tem velocidade. Eu vi a análise do Garoni, dizem que é bom jogador mesmo. Mas é um jogador jovem, é um jogador que, embora tenha jogado por muito tempo não, por um tempo no Internacional, a gente sabe que parte da saída dele se deu também a certos momentos de displicência, né? Então, por exemplo, é o pênalti dele contra no Internacional, contra o Juventude, se eu não me engano. São alguns erros que ele comete no setor defensivo, um jogador que sobe muito, assim como o João Vitor subia bastante. Isso pode acabar criando um espaço, mas se a gente colocar junto, né? Eu não vou precisar falar do Nino, porque o Nino é um jogador que a carreira dele fala por si só, né? A passagem dele pelo Fluminense então nem se fala, e
é uma contratação com o dedo do Diniz, né? O famoso dedo do Diniz. É, e assim, eu não vou dizer que eu não vou dizer que eu não estou animado para ver esses dois jogadores no Vasco. Claro que eu estou. Acho até que se a gente olhar como vai ficar a composição da zaga do Vasco, né, das opções de zagueiros para o Vasco, deu uma encorpada legal. Principalmente porque os dois zagueiros que são, por exemplo, o Maurício Lemos e o Lucas Freitas, que são os dois não são estão longe de ser unanimidade, porque se fosse unanimidade o Diniz não estava colocando um, um, um volante como zagueiro, né? Ou um lateral esquerdo no lugar do Lucas Freitas, né? Mas aí se a gente para pensar com a chegada dele, a gente vai ter então 4 zagueiros aqui, ó. Nino, o Robert Renan, o Lucas Freitas e o Maurício Lemos, né? Se você tem uma dupla de zaga interessante dessa, o Lucas Freitas, o Nuno, o Lucas Freitas e o Maurício Lemos e o Lucas Oliveira vão ser jogadores que vão, no caso, disputar posições no banco. E eu volto a falar, eu não acho o Lucas Freitas um zagueiro ruim, mas ele é um zagueiro para ser reserva, né? E se tudo der certo e esses jogadores conseguirem fazer uma dupla de zaga, né, o Robert Renan e o Nino, o Lucas Freitas ele seria uma boa opção de banco, assim como o Maurício Lemos, né, que tem que voltar a ter uma boa forma. Mas vocês veem o salto, né, técnico que se dá quando o Vasco finalmente vai atrás de jogadores que vão ser titulares, né? São jogadores que são para ser titular, né? Porque já apresentaram um nível técnico melhor do que os outros jogadores. É diferente quando o Vasco vai atrás de jogadores como o Andrés Gomes, como o próprio Emerson Rodrigues, como o Benjamin Garré, que são jogadores que a gente não sabe se eles seriam titulares aqui, né? Ver a diferença dessa movimentação que eu volto a falar. Movimentação boa do departamento de scouts do Vasco, movimentação boa da diretoria técnica do Felipe, do Admar Lopes, do Pedrinho. Então, assim, eu sempre critico aqui e tem que se elogiar. O movimento que está sendo feito no departamento de futebol do Vasco é um ótimo movimento. É um movimento muito interessante. Não sei sobre os valores salariais, mas me agrada, me agrada. E se tudo der certo, eu já estou parabenizando porque os nomes melhoraram de verdade, mas já parabenizando também. E caso concretize-se, eu vou dizer que é a melhor janela disparado da gestão Pedrinho e talvez junto com a janela de 2023 do Paulo Brax seja talvez bem próxima disso, né? É que a gente tem que falar que nos valores, eu não tenho certeza, eu acho que o Paulo Brax tinha mais recurso, né? Mas nem tanto recurso assim, porque ele já tinha queimado boa parte da grana antes. Mas de qualquer forma, bons nomes. Acho que o Vasco está pensando aí não só no Campeonato Brasileiro, mas pensando na Copa do Brasil. Sabe que pegou com a saída do Flamengo e do Palmeiras e com a queda de rendimento do Botafogo, o Vasco tem uma chance contra o Botafogo. Acho que é uma chance possível. Ainda acho que pelo Botafogo ser o Botafogo, ter um elenco melhor que o nosso, mais bem encaixado, com mais qualidade, ainda está uns 60-40, 65-35, né? Pela, num dia natural seria 65-70 pro Botafogo. Mas como a gente está vendo essa variação e essa falta de encaixe do time do Botafogo, eu diria aí que já está próximo de uns 60-40, já não é mais aquela diferença toda. Então é isso. Eu estou muito animado para ver como que vão ser o encaixe desse time aí, do Diniz, como vai chegar o Matheus França, né? Se ele vai chegar para jogar como um reserva imediato do Coutinho ou se ele vai acabar ganhando essa vaga, né? Então, animado para os próximos movimentos do mercado e quando tiver atualização eu vou voltar aqui. Beleza? Então, valeu, falou, até mais. Sim, peguei o tchauzinho do Zangado. Abraço e tchau.